fazer em 30 hoje. Agora. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Arete Júlia. E eu sou a Tati. Você está no Feminilidade Redimida e essa aqui é uma série do Bom Sofrimento, encarando o sofrimento de peito aberto. Parte 2. Parte 2. Então, minha gente, a gente tá aqui para continuar aquela série. Primeiro a gente viu sobre bloqueios que podem atrapalhar o nosso bom sofrimento. E hoje a gente vai falar o seguinte: ok, estamos sofrendo, o que eu ganho com isso? O que pode ter de coisa boa nesse sofrimento? E segundo as pesquisas, a gente está falando sobre, baseado tudo isso numa série de 3 pregações da doutora Liz Hall no podcast do Capela do Dallas Theological Seminary. E ela fala que essas coisas ruins atrapalham. Então, o que ajuda? É nós, como cristãos, olharmos para o sofrimento como uma oportunidade de crescermos em intimidade com Deus, né? Como eu comentei no final do último vídeo, aquela pessoa que eu comentei que quando descobriu que estava com câncer terminal, ela estava, assim, resolvendo os relacionamentos com todas as pessoas com quem ela, em algum momento da vida, teve alguma pendenga, né? Mas principalmente com Deus a pessoa se acertou, né? Ela entendeu todo o evangelho, ela teve, assim, uma transformação enorme nesses últimos momentos de vida. E ela resolveu realmente toda a vida. E o que ela tirou dessas pesquisas é que justamente as pessoas, as cristãs, elas estavam num grau de intimidade maior com Deus. E a nossa pergunta que a gente quer responder nesse episódio é: como que a gente vai aumentar ou como a gente vai desenvolver essa intimidade com Deus? Se você lembrar lá no livro de Jó, o que ele fala lá no capítulo 42, que é aquela frase talvez mais famosa do livro de Jó? Que antes eu te ouvia de ouvir falar, e agora de meus olhos te veem, né? Segundo aquela música do Quase Ademar. cantei a música, a música me atrapalhou. Antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, ou como a música fala, de contigo andar, né? Mas ele fala isso não no começo do livro, apesar de Deus dizer que ele era um homem íntegro, reto, que era fiel, que era um chuchuzinho. Ele fala: eu te conhecia só de ouvir falar. Foi depois de todo o sofrimento que ele realmente andou com Deus. Isso, na minha opinião, não necessariamente significa que Jó não era crente, que ele não era um seguidor de Deus antes de tudo isso. A questão é que ele saiu mais experimentado, mais conhecedor de Deus. Na prática. Se relacionando, né? Exatamente. Que aí é o tema. E aí, a doutora Liz, falando de Eleanor Stamp, ela fala que essa Eleanor Stamp coloca 3 pontos que são importantes para você crescer em intimidade com uma pessoa, né? A primeira coisa que ela fala é a presença mútua, né? Então, quando você está num relacionamento com uma pessoa material, de carne e osso aqui, eu perceber que a Tati tá junto comigo na minha vida e ela perceber que eu estou andando junto com ela. Então, como que você percebe a presença da pessoa? Estando junto, fazendo alguma coisa junto, mandando um WhatsApp, conversando sobre assuntos que estão acontecendo na vida, a gente troca ideia
sobre livros, sobre amizade. Então você percebe que a Tati está aqui do meu lado. Eu sei que eu posso contar com a Tati, porque ela já esteve presente comigo nos meus momentos que eu precisei, né? Agora, como que você, num relacionamento com Deus, e aqui a gente está falando que o sofrimento pode aumentar nosso relacionamento com Deus, como que isso acontece com uma pessoa imaterial que é Deus? Acho que o primeiro passo é, como a gente diz no termo, no inglês ou no termo corporativo, é aquele acknowledge, você saber que Deus existe e que Ele está ali. Exatamente. Então, eu acho que já começa com a boa teologia, né? E Olha aí, ela de novo. Deus existindo, isso depende da fé. E, na sequência, eu entendo que a gente tem que não só acreditar que Deus existe, mas que Ele é uma pessoa e que Ele tem essa capacidade de se relacionar conosco de forma pessoal. Porque se eu acreditar que Deus é uma força, que Ele está na árvore, que Ele está na pedra, como que a gente vai desenvolver essa mutualidade, essa presença um na vida do outro? Aí é mais difícil, né? É mais complicado. Ela fala que exatamente isso, a atenção, né? Sabe quando a pessoa tá no mesmo ambiente, mas você nem tá dando bola pra pessoa? Aí alguém fala assim, você reparou na blusa da fulana? Não. Nem vi que ela tá. Eu vi que ela tava ali, mas eu não lembro qual é a camiseta dela. Quando a gente fala assim, nossa, fulano me tratou como se eu não existisse, né? É, não tem isso. exatamente. Quer dizer, você não deu atenção pra essa pessoa, você não prestou atenção, você não voltou a sua atenção para aquela pessoa. E ela se sentiu ignorada como de fato foi. Com Deus é a mesma coisa, porque não tem como Deus se materializar aqui e eu conversar como uma pessoa de carne e osso. Mas tem como eu voltar o meu coração para olhar a Deus, para parar e tentar ouvir a voz de Deus, para olhar Deus e falar assim, esse céu realmente proclama a glória de Deus. As coisas estão acontecendo e eu vejo a mão de Deus, né? Então assim, você prestar atenção nessa pessoa imaterial que é Deus é talvez a primeira coisa. Porque, claro, Deus é onipresente, Ele tá aqui, Ele tá aí com você, Ele tá em todo lugar do mundo inteiro, do universo, das galáxias e de tudo que tiver sido criado. Deus está lá e Deus está vendo todas as coisas. Mas ele continua estando em todos os lugares, mas há momentos em que a gente percebe Ele e há momentos que a gente não percebe Ele. E esse primeiro ponto, então, é importante. Você prestar atenção. E essa mutualidade, eu vejo assim, não é só saber que Deus existe, que Ele está presente, porque às vezes a gente tem essa consciência, mas aquilo meio que nos assombra, né? Ai meu Deus, Deus tá aqui, tá vendo isso, né? É como se a pessoa visse a presença de Deus pelo lado negativo. Então você reconhecer negativamente, como se Deus tivesse apenas te vigiando, né? Apenas te vigiando para depois te punir, para te dar alguma bronca, enfim. Então isso aí bate de novo naquela questão de uma teologia errada e fraca que leva a gente a ter uma posição, uma postura igualmente errada, né? A segunda coisa que ela fala, além dessa presença e dessa percepção mútua de presença na vida um do outro, é a abertura mútua para você se revelar, né? Aí você vai falar, ai, mas tá bom, Deus sabe já de todas as coisas, Deus sabe meu coração. Ok, Ele sabe mesmo, Ele sabe tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, as intenções, as motivações do nosso coração, os desejos ocultos, Ele sabe disso tudo. Mas a grande questão é, mesmo Ele sabendo de todas as coisas, Ele quer sentar para tomar um chá com você. Ele quer que você sente com Ele e fale de você, né? Fale daquilo que você está pensando, daquilo que você está sentindo, daquilo que você está passando, né? Por mais que Ele saiba, não tem como existir uma amizade sem conversa, né, Tati? Você estava falando aí, eu estava lembrando, há um tempo atrás eu li alguns livros muito, muito bons do Schaeffer, do Francis Schaeffer, eu recomendo, eles se chamam O Deus que se Revela e O Deus que Intervém. E aí, o ponto aqui é justamente esse, não basta pra gente somente
que Deus exista. Sim. Que Deus seja pessoal e possa se revelar e que possa se conectar com a gente. A questão é, Deus quer? Né? Então, o ponto do Schaeffer que ele vai traçando nesses livros é Deus se revela e Deus intervém, ele se importa, ele quer se ligar, ele quer se conectar, ele quer ter um relacionamento conosco. Então não basta somente o Deus da Bíblia ser verdadeiro, o Deus ter criado todas as coisas, ser verdadeiro para os cristãos. Ele é verdadeiro para mim, ele se revela para mim, ele intervém na minha vida. Na minha história porque pessoal. Às vezes eu já passei por umas situações assim que você tá sofrendo e parece que Deus está se revelando, que Deus tá intervindo para todo mundo e na vida de todo mundo, menos na sua. Parece que de alguma forma você tá num túnel longe que só o que você escuta são ecos da realidade, né? E a Bíblia nos puxa de volta para isso, né? Livros que como esse que eu falei do Schaeffer, que nos os livros nos fazem refletir nesse tipo de questão que parece ser só um mero detalhe teológico, mas não é. Não é. Quando você para pra pensar, você vê que você tá agindo e se sentindo como se Deus só se revelasse e intervisse na vida dos outros. Então, quando você começa a pensar e refletir, não, isso é uma mentira, isso não é verdade, isso é como eu estou me sentindo, isso é como o meu sofrimento está me levando a sentir. E quando você começa a ter, né, como eu falei do acknowledge, tipo, ter aquele flag, aquela bandeirinha assim, não, você tá se sentindo assim, mas tá errado, porque não é o que a Bíblia diz, né? Aí Deus te lembra, te traz a memória, o seu relacionamento com ele, tudo que você já passou, quando você decidiu entregar a sua vida a Cristo, como que foi o seu relacionamento, como que foi com ele, como você cresceu em fé, como aquelas coisas foram verdadeiras. E aí você vai colocando aqueles remedinhos nessas realidade. Feridas e até você pensa assim, não, é assim que eu tô me sentindo, mas não é assim que a realidade é. Exatamente. E aí as coisas mudam. Sim. Muda porque Deus deixou de ser aquele cara lá do céu, longe, que não sabe quem você é, que não tem nada a ver com você, para ser o seu amigo, o seu confidente, aquela pessoa para quem você vai falar as coisas mais absurdas que passam no seu coração, sem que ele esteja... Que pecado horroroso, nossa, porque se você fala algumas coisas para algumas pessoas, como que você pensou nisso? Meu Deus, você já pediu perdão? E a realidade, Deus já sabia disso tudo. E ele já decidiu, antes da fundação do mundo e antes de você pensar e fazer tudo que você já fez, o que você está pensando aí de muito feio, ele já decidiu te salvar. Então, essa é uma das seguranças que nós temos. A gente pode se revelar para Deus e revelar tudo aquilo que passa de feio no nosso coração. Por quê? Exatamente porque Deus já sabe de todas as coisas. E porque ele se importa. E se importa. Mas tem uma coisa muito interessante que ela falou, porque essa é a parte da gente se abrir para Deus, né? E aí você vai lembrar de todos aqueles textos que fala orai sem cessar, de Pedro que fala lance sobre ele as suas ansiedades porque ele já tem cuidado de vocês. Então não é uma sugestão, é uma ordem de Deus. Fale, ore. Jesus deixou o exemplo dele indo para o monte para orar e falar, ter um tempo só com Deus, não porque ele precisasse disso, porque ele sempre foi Deus, mas para ele nos deixar exemplo de que a gente precisa tirar um tempo para orar e conversar com esse Deus e contar tudo o que está acontecendo com a gente. Mas uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante é que a Bíblia é a história da revelação de quem Deus é. Então, pela Bíblia e por causa da Bíblia, a gente consegue entender que Deus criou o mundo, a maneira como ele fez, o que ele colocou dele na criação que revela a glória de Deus. Isso é o assunto da Bíblia, é a revelação de Deus, é a revelação de quem Deus é, do que ele pensa, do que ele sente. Na Bíblia a gente vê que Deus se ira, que Deus fica feliz, que Deus pode ficar entristecido, que você pode apagar Jesus da sua existência, que ele fica, que mais? Alegre.
uma gama de sentimentos de Deus. Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes, exatamente. Ele é vingador, ele é o criador, ele é o salvador. Aquilo que ele faz, aquilo que ele é, aquilo que quem Deus é, tá na revelação de Deus. Então, nessa amizade sua com Deus, ele já tomou a iniciativa. Ele já tomou a iniciativa de te salvar, mesmo sabendo de toda a porcaria que você já fez, de todo o seu pecado, nosso pecado, de cada um aqui. Ele já tomou a iniciativa, não só de nos buscar dessa nossa vida de pecado, longe de Deus, mas de se revelar, de mostrar tudo que ele acha que é necessário que a gente saiba, tá tudo lá na Bíblia. Isso não é lindo? Porque assim, às vezes você até quer fazer amizade com umas pessoas, mas elas estão assim, receosa. Já teve essa situação? De você querer chegar perto... mulher de pastor tem um monte disso. É o que mais tem. De você querer chegar... não vou fazer muita amizade não, porque... Ela vai me encher as paciências. É verdade. Manter a distância segura. Uma distância segura. E às vezes é isso, às vezes você quer chegar perto das pessoas e as pessoas estão tudo cheio de dedos porque acham que você é isso, é aquilo, aquilo outro. E é, na verdade, mais ou menos isso que Deus já fez, porque Ele quer esse relacionamento íntimo. Sabe uma coisa muito interessante? Que tem uns ramos aí da teologia, de um povo assim, que falam que Deus criou todas as coisas e deu no pé. Largou tudo aqui, fez tudo bonitinho e largou, e meteu o pé e foi embora. Não é isso. Deus criou todas as coisas, Deus fez todas as coisas, mas Ele é o Deus Emanuel, que está junto conosco, porque Ele quis, né? Lá no Antigo Testamento em Moisés, lá no começo da história da revelação de Deus, Deus falou o seguinte: faça um tabernáculo porque eu quero habitar no meio de vocês. E Ele naquele momento estava no tabernáculo. Hoje, nós somos esse tabernáculo de Deus. Então, ao longo da história, a presença de Deus, ela não por nós, mas pelo próprio Deus, ela foi aumentada. A participação de Deus na história da humanidade, nesse sentido de presença, foi crescendo. Foi um relacionamento que foi crescendo. Porque esse é o propósito de Deus, né? E Jesus Cristo veio fazer o que com a gente? Trazer de novo esse relacionamento que foi quebrado lá no Éden, trazer de volta. Aquele véu que separava já não separa mais, né? Então é por esse ângulo que a gente precisa pensar das nossas disciplinas espirituais. Por que a gente lê a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus. Mas porque, se você pensar assim, é Deus querendo falar comigo, né? É Deus querendo entrar na minha vida, fazer parte da minha vida, isso muda um pouco a história. Às vezes a gente lê a Bíblia só pra marcar o checklist do dia, né? E ficar bem com a nossa consciência. E não é assim. O que Jesus quer, o que Deus quer de nós é um relacionamento íntimo, de você realmente conhecer quem é Deus e de você se revelar e falar todas as suas vulnerabilidades, seus pecados e aquilo que você passa na sua cabeça. Às vezes você pegar um versículo e conseguir conectar com a sua realidade, com a sua vida, às vezes não é nem questão de aplicar ou obedecer alguma coisa, é questão de você refazer um pensamento, uma crença errada. Exatamente. Talvez seja muito melhor do que você ler 5 capítulos por dia, né? Sem estar com atenção. Processo, né? Sem esse processo de internalizar, né? De trazer pra junto. Sabe uma coisa que ela falou que eu achei muito interessante? A gente tá em qual ponto? No 2. Que é o... Closeness. Mutual closeness. O primeiro foi o... Presença mútua. Primeiro foi a presença mútua, de estar presente e você tá percebendo a pessoa. E o segundo, a segunda coisa é a abertura, né? É você não somente... Sabe aquelas amizades superficiais de oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, você percebeu a presença, mas você não se abriu para essa pessoa ainda. Então, o segundo passo é estar com a pessoa, sentir a presença da pessoa e se abrir para essa pessoa. Uma das coisas que eu achei interessante que ela falou, que ela comentou, é que, no nosso caso de a gente se abrir para Deus, né, para uma conversa com Deus, é que ela falou que as áreas cerebrais usadas na oração são as mesmas áreas de quando você tem interação social. Você está falando
com alguém. Exatamente, quando você tá ali, assim, se relacionando socialmente com uma pessoa física e você tá orando, são as mesmas áreas cerebrais que são requisitadas. Eu achei isso muito interessante, porque de fato, né, a oração é essa conversa com a sua amiga, com o seu amigo. Se você fala só assim, oi, tudo bem, oi, tudo bem, oi, tudo bem, isso não é um amigo, isso é um colega no máximo, é um conhecido, E né? aí eu tava pensando aqui, né, que a Bíblia diz que se você não ama o seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. E aí eu tava pensando assim, porque tem gente que é muito superficial em todos os relacionamentos. Sim. E como que vai ser profundo com Deus? Não vai. Se a pessoa não consegue se abrir, é isso que João fala, falar dos sentimentos pro seu marido, pra sua esposa, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu amigo, seja lá quem for. Se você não tá exercitando esse relacionamento profundo de sinceridade, de honestidade, de você reconhecer os seus sentimentos, eu acho que até primeiro pra si mesmo, né? Sim. Então acho que tem gente que não se relaciona nem consigo mesmo. Que nem admite dentro de si quais são os sentimentos. Exatamente. Não, eu tô assim porque eu tô com medo. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe diferenciar se tem medo, se tem ansiedade, se isso daí é ciúme, ou se é inveja, ou se é falta de confiança no amor de Deus, ou se não é. É um ninho de mafagafo os sentimentos. Então, se a pessoa não consegue se organizar internamente, né, e conseguir ter esse discernimento do que ou que na sua própria vida, ela não vai conseguir passar pro outro e ela não vai conseguir passar para Deus. Eu tava pensando, eu nunca tinha parado para pensar nessa situação, porque a gente sempre pensa usando o amor. Se eu não amo a Arite, eu não amo a Deus. Sim. Se eu não amo algum irmão, eu não amo a Deus. Mas às vezes a gente pode até se esconder um pouco nessa questão do amor, porque o amor ok, eu gosto, acho a Arite legal, trato ela super bem, dá super bem, então muito possível para eu amar a Deus. Sim. Claro, ok, até aí não estou discutindo, mas aplicando a mesma lógica do versículo a um relacionamento profundo, sim, como que eu vou conseguir me relacionar profundamente com Deus, explicar os meus sentimentos, explicar os meus problemas, ser honesto, ser sincero, ter esse closeness, essa proximidade, proximidade, verdade, com Deus, se eu não tenho com meu irmão, se eu não estou praticando isso na minha vida do dia a dia? Verdade. Jordan Peterson, ele naquele livro 12 Regras para a Vida, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que nós organizamos o nosso mundo interno pela conversa. Então, assim, às vezes esse sofrimento vem para romper... que vem a terapia, né? Sim. Parte dessa ideia, né? Parte da ideia de você falar o que está acontecendo para você identificar o que está acontecendo na sua vida, né? Porque quando esse sofrimento chega, ele é como se acontecesse um terremoto na sua vida e todas as coisas que estavam, cada coisa no seu lugar, na sua prateleira, tivesse tudo espalhado, jogado no seu... Sabe quando aquele filme de polícia, de polícia e ladrão e coisa assim, a polícia vai ou o bandido vai fazer uma revista na casa que fica tudo revirado? Aí o que ele fala é que nessa conversa com os amigos ou com o terapeuta, né, que ele é um psicólogo, você tá pegando cada coisa e tá falando, bom, isso aqui é nessa prateleira, isso aqui é nessa prateleira, isso aqui eu não sei, onde é que eu coloco isso? E aí você pede a ajuda do terapeuta ou do amigo para descobrir onde é o lugar dessa coisa, então eu vou colocar aqui. E aí então as coisas voltam a fazer sentido na sua vida, porque ela não tá tudo bagunçado aqui, tá cada coisa no seu lugar. E isso é muito importante. E aí você vê assim, como Deus é maravilhoso, porque muito antes do Jordan Peterson falar sobre isso, a Bíblia já falava pra gente orar e falar com Deus. Deus já tinha colocado uma comunidade... confessar nossos pecados. Confessar nossos pecados, exatamente. Né? E todo aquele monte de textos que fala do uns aos outros, né? Aconselhai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, que habite ricamente a palavra de Deus em vocês e tal. Então esse processo é uma coisa linda, né? E muitas vezes a gente sofre, até mesmo com pecados, né, consequências de pecados, e a gente não vai a fundo. Sim. Na raiz da situação, né?
E aí eu acho que, nesse caso, um sofrimento mais prolongado, que é nem o assunto que a gente está falando, né? Uma doença, um desemprego, uma morte, um luto, são situações que muitas vezes você vive por meses. Sim. E aí é mais difícil você negar, é mais difícil você ignorar que você tem que ir mais a fundo, você tem que cavar um pouquinho mais naquela situação. Por exemplo, fui demitido porque eu menti no trabalho e descobriram. Por que eu menti? Será que eu menti foi porque eu queria ter um padrão de vida ou mostrar alguém acima para as outras pessoas que eu não sou? Será que eu menti porque eu tive medo do outro, de admitir alguma falha pro outro? Será que o que eu me importo ali é a minha fama? Ou é o meu status? Ou eu menti porque eu queria, por ganância, eu queria ter mais dinheiro, então meu coração é ganancioso? Quais são as perguntas associadas àquela situação Inicial, de sofrimento, né? Muitas vezes a gente ignora esse tipo de coisa, ou às vezes a gente tem até respostas prontas. Isso acontece. Por exemplo, tem gente que nem... Vou dar talvez um exemplo meu. Muita gente fala assim: a mulher tende a sempre a ter dificuldade com submissão. Né? Então, a gente cresce na igreja, frequenta a igreja e vai ouvindo muito isso. Então pode ser que chegue no seu casamento e tenha alguma situação que vocês briguem. Aí você pensa, não, o que acontece é porque eu não fui submissa. Mas muitas vezes não é isso. Você está respondendo, você está tomando verdades para si que veio lá do pacote de bolo, da receita de bolo. Mas que não é o que corresponde à sua vida. Pode ser até que naquela situação que vocês brigaram, o problema não foi que você não foi submissa, foi que o homem é irascível. Sim. E brigou e não deveria ter brigado naquela situação. Então, às vezes a gente pega os estereótipos, o senso comum, aquela generalização e simplesmente veste. E não é assim que a vida funciona. Não. E aí eu particularmente fui perceber depois de muitos anos, eu falei, não, isso aqui não é assim. Não, eu não sou assim. Não, eu não sou isso. Não, e é uma coisa trabalhosa, viu? Porque essa autoconsciência é uma coisa construída. Você não é autoconsciente daquilo que você faz, daquilo que você é e das suas motivações de uma hora para outra, né? E muito interessante que naquele livro que a gente está lendo com as meninas do 222, da Elizabeth Elliot, que ela escreve para a filha, Deixe-me Ser Mulher, ela fala assim, para conhecer quem é a mulher e a feminilidade, vamos voltar para o Criador. Então, esse processo de autoconhecimento, de saber quem que você é, como que é o seu coração de fato, ele começa no seu relacionamento com Deus, né? Porque é Deus que vai mostrar pra você quem que você é. Porque assim, como a Tati falou, nós fazemos a mesma coisa por motivos diferentes, né? Tem gente que casa por amor, tem gente que casa por amor ao dinheiro, tem gente que casa pra sair, fugir de casa. Então tá casando, mas a motivação pra fazer aquilo é diferente. Então, quem que vai nos ajudar a discernir, como aquele texto bíblico fala, a dividir juntas e medulas e entender e dividir... E o discernir é o que a gente chama no populacho, dar nome aos bois, né? Dar nome aos bois, exatamente. É você falar exatamente por que eu casei. Eu casei pra fugir de casa. Eu casei porque eu amo. Eu casei porque eu quero... Porque é marido rico. Então, essa autoconsciência é um processo, né? E é um processo que Deus já sabia que precisava da conversa. E Ele já... Olha a oração, olha que coisa linda, né? Então, a oração não é aquela coisa... Oh, Deus maravilhoso, Deus criador dos céus e da terra. E não é essa oração que Deus quer. Deus quer a oração que você se abre para Deus de fato, para falar quem é que você é e o que você está sentindo, mesmo que não seja tão bonito como muito daquilo que Jó colocou, né? Eu lembrei de uma coisa que esses dias eu estava vendo além de um artigo, acho que no inglês, que ele falava que pessoas idosas que mantinham relações sociais, que eram ativos assim socialmente, que tinham amigos, que iam em eventos,
que o cérebro delas era mais protegido contra o Alzheimer e contra Olha, esse que tipo lindo. de deterioração do cérebro. Olha, Muito interessante. muito interessante. E que parece que também, por um outro lado, conforme a gente não vai exercitando esse tipo de abertura? de relacionamento, é como se fosse parar de... Parando de funcionar. Não só parar de funcionar, a gente esquece como se faz, sabe? Sabe aquele gente que fala assim, quem é casado por muito tempo fica viúva e tem que namorar, e a pessoa fala assim, não sei mais namorar, não sei mais paquerar. É tipo isso, você vai perdendo as suas habilidades se você não E vai faz muito exercitando. sentido, porque aquilo que a doutora falou, né, na conversa aqui, na oração a gente ativa áreas sociais. Se você não ora, não tem esse relacionamento com Deus, se você não tem relacionamento social, essas áreas sociais aí, né, no popular aqui falando, não estão sendo exercidas. Então é uma parte do cérebro que você talvez não está exercitando tão bem. Olha só, mais um motivo para você se relacionar melhor com Deus e com as pessoas normais. Mas o terceiro ponto que ela fala é a presença, a abertura e o que ela chama de intersubjetividade. Que isso é talvez uma parte mais dificilzinho da gente pensar. Porque vou tentar explicar o que é intersubjetividade e depois eu vou dar um exemplo para ver se ajuda. A intersubjetividade, ela fala do seguinte: aquilo que está na minha cabeça, que eu penso, aquela formulação, aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu tenho essa minha amiga que está presente, eu vou me abrir para ela e eu vou falar disso, de quem eu sou, e ela vai entender plenamente, ela vai se colocar nos meus sapatos, como aquele ditado americano. Ela vai entrar nos meus sapatos, ela vai sentir na pele o que eu tô sentindo, ainda que a situação não seja com ela, né? Então, aquilo que está em mim, ela vai entender plenamente o que eu estou passando. Vou dar um exemplo. Se, por exemplo, estão os dois amigos indo tomar sorvete. Amigo, o que você vai tomar de sorvete? Aí ele fala assim, não sei. Aí o outro fala, eu acho que eu vou tomar de chocolate com pistache. Eu também. Aí vamos os dois tomar chocolate com pistache. Aquele desejo que estava num passou pro outro. E aí eles compartilham o desejo e a ação de escolher chocolate com pistache na hora de pedir o sorvete. Eu vejo também assim, que naquele primeiro item, na mutualidade, você toma ciência que a pessoa tá ali, que ela existe. Sim. Que é uma pessoa e que ela pode ter comunicação ali. No segundo passo, vocês se relacionam, vocês se abrem, vocês se conhecem melhor de uma forma mais próxima. No terceiro, parece que essas duas partes de alguma forma se juntam e algo novo emerge. Exatamente. É como se fosse aquela piada interna, já ouviu falar? Que é a piada que aquela coisa que um amigo fala e só o outro entende. Porque eles já criaram algo único e pessoal. Uma conversa dos dois ali. Exatamente. E é exatamente isso que é a intersubjetividade. É o marido e a mulher que começam a usar os mesmos termos, as mesmas palavras. Vão os dois tomar o mesmo sorvete, vão os dois comer a mesma coisa, vão os dois dividir hobbies. Uma coisa que eu faço com o Márcio direto, ele tá falando, aí ele esquece a palavra, eu já sei o que ele pensou. E aí eu já completo com a palavra. Você tá falando isso, né? Já aconteceu várias vezes também comigo, da gente falar a mesma coisa na mesma hora. A gente tá passando de carro, olhou e falou, os dois falou a mesma coisa sobre aquela mesma coisa que a gente viu. E você fala, como assim? Você tá roubando meus pensamentos? Ou quando acontece isso com o Márcio, eu nunca falei pra ele. Ou quando você tá vendo uma situação, assistindo uma TV, vendo uma coisa assim, e aí vem na cabeça o que a pessoa falaria naquele momento, né? Tipo, olha aquilo ali, as expressões que o outro usa, né? Então a pessoa tá tão dentro de você que você escuta ela falando na sua mente, né? Exatamente, você conhece tão bem que é como... E ela fala que há uma expansão da sua personalidade, porque você incorporou coisas do Márcio, né? Então... isso é muito interessante, porque é nesse ponto da intersubjetividade que
E é muito interessante, nós passamos a conhecer a Deus e a sentir o que Deus sente, a pensar o que Deus pensa e a querer o que Deus pensa. E essa é uma boa pergunta pra gente, né? Será que a gente tá vendo o que Deus vê? Será que a gente tá interpretando a situação como Deus interpreta? Sim. Será que a gente tá chegando às mesmas conclusões que Deus e que a Bíblia? Ou se a gente tá chegando não. naquele momento assim, a Bíblia fala assim, mas eu não aceito, eu não acredito assim. Não penso bem assim. Não é assim que eu penso. Ou a Bíblia, na teoria, é uma coisa, na Prática é outra. Como assim? Então quer dizer que essa intimidade com Deus, você não chegou nesse ponto do relacionamento com Deus, né? Porque assim, não quando você, essa coisa dessa expansão de quem você é para incorporar coisas dessa outra pessoa com quem você está se relacionando, isso acontece quando você aceita, né? Porque tem coisas que eternamente você vai discordar do Márcio. Sim. A maneira como você pega na manteiga, às vezes o rolo do papel higiênico se é por cima ou por baixo. Tem coisas que você pode conviver quanto for com a pessoa, que assim, você aquele é de um toma jeito... café assim. que talvez você não vá nunca fazer igual a ele, né? Mas tem outras coisas que você aceitou e que você adotou pra si, porque você abraçou essa outra coisa. Tem coisas que você não vai abraçar e que ele vai ser de um jeito e você vai ser de outro, e tudo bem também, né? Mas o que é muito interessante é você se identificou com essa pessoa, você decidiu, eu vou me abrir e eu vou te aceitar na minha vida e eu vou responder à sua abertura de uma maneira positiva. Você vai ser acolhido por mim, né? Então, vamos pensar, qual foi o primeiro passo de Deus para essa amizade acontecer? Foi a encarnação de Jesus. Então, como que essa amizade começou? Como esse relacionamento conosco começou? Com Deus se tornando como nós, humano, de carne e osso. E agora lá no céu ele tá com corpite, com cabelo, com corpo, com pé e mão. Coisa que ele não teve na eternidade antes do ano zero do calendário gregoriano. Ele decidiu se sacrificar entrando na história naquele momento e se tornando humano como nós. Então, porque ele é humano como nós, porque ele sabe aquilo que a gente passa, ele sabe na pele o que é ser humano, então eu posso me abrir com ele, porque eu sei que ele vai me acolher quando eu disser para ele os meus pecados e os meus podres, né? Ele vai saber. Então, ele não apenas deu a Bíblia inteira como uma revelação de si mesmo, mas ele entrou na história da humanidade. E essa é uma das coisas mais lindas, porque ele se tornando homem como nós, é muito... essa participação muito igual, porque ele sabe quem nós somos. Nós temos um sumo sacerdote que sabe, que se compadece da nossa fraqueza, porque ele sabe que nós somos pó. Ele prova isso no dia a dia dele, com a carne dele. E aí, esse é o momento que a gente tem que pensar, quais são algumas coisas que podem nos atrapalhar nesse processo todo? Uma das coisas que a gente repetiu várias vezes é uma má teologia, né? É você ter concepções erradas sobre a fé, sobre Deus e sobre aquilo que você tem que fazer nesse momento e que te impedem de crescer nesse relacionamento e de acolher a presença de Deus na sua vida e a revelação desse relacionamento, né, profundo. Exatamente. Porque se a gente crê que Deus está contra a gente vai fugir de Deus, né? Exatamente. E Deus não está contra a gente, Deus nos ama. E uma das coisas que muitas vezes, uma das coisas que pode atrapalhar, além da teologia errada, é a gente tomar a nossa opinião como sendo a verdade plena e absoluta. Como você falou, naquele momento de dor e sofrimento, eu estou sentindo assim, mas eu talvez não saiba toda... não tenha uma picture, uma imagem mais ampla do que está acontecendo. Eu só consigo perceber essa dor e eu consigo perceber só que eu tô sozinha, mas essa não é a realidade toda da história. Então nós somos finitos, nós somos limitados e temos um Deus que é ilimitado, que é eterno,
eterno, lembra da conversa do eterno? E a gente muitas vezes não vai entender os planos de Deus naquele momento. E isso às vezes pode ser uma pedra de tropeço, porque você faz assim, se eu não entendo, então não é verdade. Se eu não entendo, se eu não provo, se eu não é palpável, então isso não é realidade. E não é assim que as coisas acontecem. E tem o nosso pecado sempre presente, né? Porque enquanto a gente não se abre para Deus e não pede perdão dos nossos pecados, reconhecendo as nossas fraquezas, a gente continua afastado desse Deus. Espero que não seja esse o nosso caso. Espero que essa conversa ajude você a olhar para o sofrimento e para o seu relacionamento com Deus, especialmente de uma maneira diferente, né? Vamos tirar as máscaras então para conversar com esse Deus. E tirar as máscaras também para o resto do nosso relacionamento, né? Então é isso, minha gente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o que esse Deus Trino tem a ver conosco e com esse sofrimento, tá bom? Tchau. Beijo pra vocês. Se cuidem. E até mais. Ai, não falei sobre a parte do... Mas já ficou bastante longo, né? Uma das últimas coisas